Olá, desculpem ter chegado um bocadinho atrasado, vim agora de Braga, estive na 100ª página, foi muito fixe. Ahm, e é isso. Estamos aqui para apresentar o livro O Lixo na Minha Cabeça, como penso que está todo. Se calhar pessoas que estão aqui só a lanchar. Peço, peço desculpa a essas. Ahm, Resumindo um bocadinho o que é este livro, é o resultado de 10 anos de tiras que tenho partilhado convosco e com outras pessoas também, mas aqui especificamente convosco. Cheguei à conclusão quando é um projeto que tem há alguns anos, devo dizer, tive sempre um bocadinho. Faça amanhã, porque deu um bocadinho mais trabalho a reunir do que eu achava. Portanto, isto é um convite que tem talvez 5 anos a ideia, ou mais, ou 6 talvez, de fazer um livro que reunisse as tiras. Foi fixe porque assim fiquei com mais 5 anos de tiras para juntar. E depois, estes desenhos são feitos à mão, numa folha A4, que ponho num scanner e que depois uso um programa um bocadinho mais evoluído hoje em dia, que se chama Illustrator, e pinto, enche de cores. Portanto, todas essas folhas destes 10 anos estão guardadas em caixas de cartão, e já são muitas caixas, e ao fazer essa triagem, quando me aventurei a começar a fazer esse projeto um bocadinho mais a sério, que terá sido no início do ano, em março talvez, não me lembro bem, cheguei à conclusão, contei-as todas, primeiro pus em pilhas, por temas e por personagens, que tinha feito 9.000 tiras, que é uma coisa. Não contem à minha psiquiatra, porque não é normal, não é? E depois o que eu fiz foi escolher 1.000, esse livro tem mais ou menos 1.000 tiras, e são as tiras que ainda me deram vontade de rir. Claro que eu me esqueço, eu não me lembro das tiras que fiz se calhar ontem, não é? Porque são ideias que me vão à cabeça, eu faço o desenho, depois rio-me, yeah? E foi muito bom essa sensação de continuar-me a rir do que lá estava. Há coisas que eu nem queria acreditar que aquilo tinha acontecido. E portanto, nesse livro estão as 1.000, dessas 9.000, as 1.000 que mais me fizeram rir. E é muito fixe partilhar com as pessoas que seguem, que gostam destes desenhos. Estas personagens, o livro está organizado por personagens. São personagens que foram ganhando vida fora da minha cabeça. Isto de facto começa como um contentor de lixo dentro da minha cabeça e entretanto cada pessoa que vai lendo e que vai acompanhando estes desenhos acaba por ser um homem e uma mulher do lixo que vai se apropriando também disto e naturalmente são desenhos, é engraçado porque são personagens que nós só captamos numa tira. No fundo são segundos, não é? Que leva a ler uma tira quer dizer, se calhar há pessoas que demoram um bocadinho mais tempo, mas vá, no máximo 1 minuto a ler. Mas todos nós vamos construindo depois dentro da nossa cabeça. Eu tenho o universo daquelas pessoas, não é? Eu imagino a Juliana Saavedra em casa, como é que é a casa dela, imagino-a de férias. E acho que se calhar cada um de nós tem a voz daquela personagem na cabeça, não é? Quando ouvimos a Celeste da Encarnação, por exemplo, imaginamos uma voz quando estamos a ler aquilo. Isso é fascinante. É a parte criativa, quando as coisas que nós criamos e inventamos e fazemos deixam de ser nossas e passam a ser desta comunidade que somos nós. Como isto foi os desenhos que começaram como uma brincadeira e continuam a ser uma brincadeira no bom sentido. Não é a minha profissão, é uma coisa que eu faço para me divertir. Começaram nas redes sociais e foi-se criando um espaço, primeiro no Facebook, hoje em dia também no Facebook e no Instagram, talvez hoje mais no Instagram. O Facebook morreu um bocadinho, é um sítio onde as pessoas vão lá, sobretudo, enxovalhar as outras. E agora também no Twitter. Conseguimos criar, eu e vocês todos, um safe space de certa maneira, porque são 10 anos e ainda assim não vejo muito ódio, não vejo ali peixeiradas, não vejo ali discutir. Isso é uma coisa incrível que nós construímos todos juntos, que acho mesmo especial, é quase um oásis. Nunca me aconteceu muito aqueles haters que vão lá insultar ou o que seja. E acho que isso é um sítio fixe para nós todos, não é? Há muita gente que me diz que lê aquilo de manhã cedo, ou se calhar quando chega a casa, ou se calhar no trabalho em vez de estar a trabalhar. E ter assim um oásis de um sítio onde possamos ir
e não está lá alguém a dizer que a ministra de não sei o quê é porca, que as baleias deviam ser todas mortas, sabem? Essas coisas que a gente lê. É incrível e é uma coisa fixe que nós de facto criámos todos juntos. Não... E esse livro celebra um bocadinho isso. O livro, para quem já o comprou, quem vai o comprar ou quem vai ler, é dedicado precisamente a vocês, às pessoas que seguem, não é? A nós todos. Porque, claro que tem uns agradecimentos no fim, porque houve umas pessoas que me ajudaram mesmo a fazê-lo, mas o livro é um presente, de facto, para selarmos esta relação tão fixe que temos tido ao longo destes 10 anos e que espero que continuem a acompanhar. Também gosto muito de vos ver trabalhar. É verdade. Não sei exatamente o que é que toda a gente aqui faz, mas de certeza que individualmente, se tivesse um contacto profissional, ia ser do mais agradável possível. Por acaso há aqui algumas pessoas que eu sei o que fazem. Sei que faz o jornalista Pedro Ferreira, que está ali ao fundo, que faz a informação na Antena 3, como sabem. Está sóbrio, ao contrário nos noticiários da manhã. Fez questão de me dizer, pá, não bebo há 2 semanas. Isto é tudo mentira, o Pedro não bebe e nunca fez um noticiário embriagado. Quer dizer, às vezes uma pessoa acaba de beber às 4 da manhã, é natural que às 7 ainda esteja qualquer coisa. Isto é só brincadeira. É que nós temos uma aposta com o Pedro, a Ana, o Tiago e eu, que é tentar que a Comissão da Carteira Profissional de Jornalista lhe mova uma ação e lhe tire a carteira. Está quase. O Pedro é uma pessoa extraordinária. Obrigado por ter estado aqui. Já agora não trabalhamos todos os dias, mas fico contente também de outra coisa incrível de estar aqui hoje convosco, é poder ter dado um abraço ao Pedro e dar mais tarde. Não sei se alguém quer fazer alguma pergunta, senão passamos para a parte de fazer uns desenhos, de assinar o livro. Faço um desenho em cada livro, podem escolher. Um desenho que são sempre animais. Eu geralmente prefiro ou cães ou gatos, mas podem pedir um animal um bocadinho mais... Vacas, sim, castores. Ontem desenhei um texugo, podem pedir um texugo, mas geralmente tentem oscilar entre os cães e os gatos, que são os animais de facto que eu domino mais a técnica. Tenho muitas dificuldades em desenhar quadrúpedes. Não é que os cães e os gatos não sejam quadrúpedes, mas não são. Percebem que eu estou. Um cavalo para mim é um animal quadrúpede. Um cão e um gato. Um cavalo não se consegue sentar como. Sabem como. Portanto, quando estão em pé, têm as patas completamente iguais. Os cães também. Sim, os gatos também. Pois é. Pássaros também desenho bem com facilidade. Pássaros. E depois insetos. E portanto vão já pensando que animal é que gostariam de ter no vosso livro e desenhamos e conversamos um bocadinho, se calhar mais individualmente. Se alguém tiver alguma pergunta que queira colocar a si próprio, e porque é que estão aqui num sábado à tarde? Pensem nisso. E está a chover e tudo. Acho incrível. Fico mesmo contente. Não querem perguntar nada? Não. Ainda bem. Q&A é péssimo. Ninguém tem nada a acrescentar. Então, onde me vou sentar? Vi uma pergunta. Boa tarde. Uhum. Quero saber se continuas a criar mais personagens, Uhum. ou se pensas só naquelas que já tens e adicionas só conteúdo a essas. Sim, tenho muita vontade. Tenho tido menos tempo para fazer os desenhos. Tento fazer mais ou menos uma tira, é quando eu me lembro, não é? Mas tento fazer pelo menos uma por dia, porque sei que temos esta periodicidade, esta cadência de, não é, uma tira, mas acompanhando, não é? Mas queria muito começar a fazer outras personagens, criar assim mais universos. Às vezes as pessoas pedem-me, tipo, acho que a mais recente é a farmacêutica, não é? Explorar também esse universo dos livros, por exemplo. Há vários livros que me pedem isso. Os dentistas não estão ainda contemplados. E de certeza que têm histórias incríveis para contar, os dentistas. Claro.
Sim. Arroba. Sim, claro que sim. Através de... Chegam muitas ideias e às vezes são incríveis as ideias. E gosto muito. Mais alguém quer perguntar alguma coisa? Como é que é o processo criativo? Imagina, amanhã acordas, vês uma cena qualquer e dizes, olha, ou é de algo que tu vês ou é algo que tu... Sim, acontece de várias maneiras. Eu ando sempre com um bloco de notas para tirar as notas disso tudo. Se estiver em casa, vou correr desenhar. Se estiver fora de casa, aponto. Às vezes mando assim umas gargalhadas, é tudo muito grave. E geralmente são trocadilhos. Por exemplo, às vezes estou a conversar com alguém. Ainda outro dia estava a falar, já não me lembro bem com quem, que estava a falar que tinha levado o filho pequeno ao psiquiatra, que se chama pedopsiquiatra quando é de crianças. E era uma pessoa séria que estava a falar comigo, assim, não, ele veio ao pedopsiquiatra. E eu comecei aos gritos a dizer, pedopsiquiatra! Tipo, não, dá-lhe um cigarro, olha, pedopsiquiatra. E a pessoa ficou com um bocadinho, só que eu começo a rir daquela maneira que vocês conhecem. Comecei a gritar, pedopsiquiatra, pedopsiquiatra! E a pessoa não ficou assim meia, sim, estou a ver. Pois, que engraçado. E é assim mais ou menos, portanto, aponto aquilo e um dia, quando chegar a casa, hei de desenhar alguém a pedir de facto ao psiquiatra. É mais ou menos assim. Depois, se quiser, apetece-me fazer uma tira da Juliana, que não faço há muito tempo, aí consigo fazer o processo ao contrário, que é sento-me, incorporo a Juliana, imagino que é uma coisa que ela vai dizer e aí aparece a ideia. Portanto, funciona das duas maneiras. Ou recebo o chamamento, sim, ou então são coisas que ouço e vou a correr fazer. Sim? E vontade de acrescentar uma das duas personagens ao outro livro que já tiveste e eliminar, acrescentar ao vamos todos morrer. Das minhas personagens. Não, coitadinhas, eu gosto muito delas. Elas são boazinhas. Sim, eu gosto, por acaso há uma coisa engraçada que eu gosto das coisas terem fim. Por exemplo, a Criada Mal Criada, que foi a primeira que comecei a fazer nas redes sociais, tem precisamente 10 anos. De facto, ela acabou. Eu nunca a matei oficialmente, mas há muito tempo que eu não faço tiras da Criada. Estamos a preparar, isto é um bocadinho ainda um segredo. Um segredo, não é um segredo, mas ainda não está bem definido. Estávamos a pensar, não já, porque este livro acabou de sair agora, de fazer um irmãozinho fininho, do mesmo tamanho, mas assim fininho, que reunisse esses 10 anos da Criada Mal Criada, que ficasse um bocadinho encerrado esse capítulo, de fazer, ainda por cima a Criada Mal Criada tem um bocadinho um fio condutor, é quase uma história, não é tão isolado. Mas eu acho engraçada esta ideia das coisas terminarem, de um dia chegar a dizer assim, esta foi a última tira, até é quase sentimental, não é? Sei lá, um dia a Celeste vai morrer, talvez ela não perceba, não se vai dar conta, provavelmente nesse dia não se dará conta, e vai morrer seguramente muito feliz, mas eu acho engraçado, e não é uma coisa única, sei lá, não me comparando. O Arthur Conan Doyle matou o Sherlock Holmes, não foi? A Agatha Christie matou o Poirot. Já não me lembro, atirou abaixo de um comboio. O Tolstói matou a Ana Karenina, ela sim atirada por si própria abaixo de um comboio. Ana Maria Magalhães e Isabel Alçada mataram o Feial. Eu por acaso eu não sei se é verdade, acho que não. Debaixo das rodas de um caminhão. Vou-nos dar esta sugestão. Mas faz sentido o que eu estou a dizer. É quase pôr um ponto final, não é? Sei lá, não sei explicar. Mas das minhas personagens, aquela que eu... Não, agora ficava mesmo triste se alguma delas morresse. Sim, era tristíssimo, eu acho. Essa fase ainda não fiz, acho que ainda não matei nenhuma daquelas personagens. Não ficavam tristes. Se eu houvesse uma tira, morreu a Juliana Saavedra. Se lesse no jornal, morreu a Juliana Saavedra. Era tristíssimo. A Celeste também era tristíssimo. Já estava um bocadinho mais à espera, que ela já tem alguma idade. Aliás, como é que ela está viva é um mistério da fé. Sim, mas um dia vou pensar nisso, de matar uma personagem. Não vou matar. Coitadinhas.
Temos mais alguma dúvida? Há mais alguma dúvida? Sim? Na verdade são duas, referentes ao título. Primeiro, como é que surgiu o título, e depois como é que distingues o que é lixo partilhável do que é lixo. O que é mesmo só lixo? Eu acho que não faço essa triagem. Não há uma coisa que eu pensei. Não, às vezes há coisas. Eu até tinha uma página secreta com uns amigos há uns anos chamada Isto é Gravíssimo. São coisas que não se podem partilhar. Mas de resto não há nada que eu pense. Não, é lixo, saiu da cabeça. Quando a ideia do título é um bocadinho esta sei lá, eu às vezes digo coisa ou penso coisa e penso como é que eu tenho este lixo dentro da cabeça? que não é só nos bonecos, acontece-me com o Vamos Todos Morrer. Trouxe também muitas pilhas de lixo para a minha cabeça, não é? Porque aquilo envolve investigação, não é? Eu leio bastante sobre cada um daqueles mortos, que já vão em perto de 800 na rádio. Isto é muito grave. É normal, são 4 anos, é fazerem as contas ao número de dias, tirando os fins de semana. Mas, e portanto, como investigo muito, sei pormenores absolutamente ridículos, não é? Vou sabendo, sei as coisas todas, não, já nada me surpreende na vida, é muito triste. Sei como é que se chamavam os filhos, da Isadora Duncan, ninguém sabe isto. Como é que se chamavam os filhos da Indira Gandhi, Sanjay e Rajiv. Absolutamente. Acham isto normal? Não, não é normal. O Rajiv foi casado com a Sonia Gandhi e tem um filho chamado Rahul Gandhi. Sendo que o pai da Indira Gandhi se chamava Nehru. Sei a descendência de... É tristíssimo, muito triste esta história. Portanto, tudo isto faz parte do lixo que eu tenho na minha cabeça. Isto é o lixo em desenhos. Este é o lixo em desenhos. Havia mais uma... a queimar a amiga. Eu percebi. Sim? Tenho uma sugestão. Sei que gostavas e gostas muito da realeza inglesa, principalmente da Rainha Isabel. Por exemplo, podia-se incluir ela. Ela já morreu, tens... Sabemos todos, não sabemos? Criado como personagem, é isso? Ela lá em cima ou lá em baixo, não sei. Mas a julgar as coisas que estão a acontecer aqui. Olha, é uma boa ideia. Vou pensar nisso, sim, é verdade. Já tinha tido a ideia de fazer o Egito. Os egípcios é uma das coisas que eu mais gosto nas redes sociais. Que eu pego a imagem dos egípcios e faço as suas legendas. E gostava de criá-los, mesmo uma família egípcia, sabe, que tivesse assim um sofazinho, uma televisão, mas dentro de uma pirâmide. Os egípcios, é preciso dizer, eles não viviam dentro das pirâmides, mas eu adoro dizer na sua pirâmide, eles só... as pirâmides é uma espécie de jazigo, também sabemos todos isso, não é? Eles moravam numas casas, eles tinham as suas próprias casas e só depois quando morriam é que de facto eram levados para dentro das pirâmides. Mas adorava criar uma família que morasse numa família egípcia, ou seja, passada também há 3.000 anos atrás, só que com a sua vida diária. Só que fiquei a pensar, se aquilo, a graça dos egípcios é usar as imagens reais e vê-los a patinadora à caixa central. Olha-se para aquilo. São imagens, poucas coisas são mais sagradas do que aquelas imagens pintadas nas paredes das pirâmides. Aqui, exatamente, uma marquise na pirâmide. Se eles fossem portugueses lá, de certeza que as... Falta ali uma... E onde é que se estende a roupa? Aqui na pirâmide, tal e qual. Tal e qual. Sim, mas é tudo muito sagrado naquilo, não é? Há pinturas egípcias que têm 3.000, 4.000 anos e chegou a nós intacto. Aquilo é muito... é quase religioso, é quase místico. Aquela coisa chegou-nos até hoje. E, portanto, desmontar isso e pôr aquelas pessoas a dizer ainda vou fazer 2 máquinas de roupa, pôr a de suit, exatamente, a pôr um casaquinho. Há uma que eu adoro que levas 2 pares de galhetas, sabe? E há 2 imagens incríveis que são 2 deusas que têm um pote na mão e parecem só 2 amigas a beber café e a dizer mal de quem está a passar. Isso é incrível. Há muita coisa desta que está em Berlim, num museu,
Aliás, a maior parte da arte egípcia está distribuída entre Londres, Paris e Berlim, os 3 países que roubaram, saquearam o Egito. E portei muito mal naquele museu em Berlim, o Neues Museum. Vaiam, se puderem, ainda em Berlim. Só que é todas aquelas imagens que eu costumo fazer, as legendas, estão lá ao vivo. Então, de modo que ri imenso. Os alemães acharam muita graça, porque eles são um povo cheio de sentido de humor, como sabem. E ver uma pessoa aos gritos, assim, "Ah!" e depois tive mesmo que sair do museu. Porque estava assim uma estátua linda, uma estátua também com 3.000 anos, que é um egípcio que está assim mais ou menos ajoelhado, tem as mãos numa espécie de... Aquilo eu penso que é que talvez fosse um ábaco, qualquer coisa do género. Acho que os ábacos não são tão contemporâneos deles. Mas tem assim uma espécie de caixa e ele está com as mãos talvez a compor alguma coisa. E eu comecei a imaginá-lo a dizer assim: então foi 2 meias de leite e uma torrada. E tive nessa altura que abandonar o museu. Um compal de pera. E tive que de facto abandonar o museu, porque os alemães têm um limite, não é, das coisas que toleram. São bastante tolerantes, mas há ali uma altura que eles dizem agora chega. Mas é muito incrível. E esse museu, quando forem a Berlim, não percam esse museu. Tem lá provavelmente das coisas mais incríveis, que é um crime não estar no Egito, que é o busto da Nefertiti, que é emocionante olhar para aquela cara, para já porque é a cara verídica daquela rainha. Estão a ver qual é? Aquela que tem um olho vazado. Tem um olho vazado. Saiu-lhe um olho. E é incrível, para além de estar a olhar na cara de uma mulher que viveu há milhares de anos atrás e que foi tão poderosa no Egito, e poder olhar para aquele... É a única peça que eles não deixam fotografar, e tem uma coisa muito interessante, que tem um busto igual, feito em gesso, penso eu, para as pessoas cegas poderem tocar-lhe e ver. Quer dizer, sentir como é que é aquela coisa. Esta coisa pertence ao Egito, não é? Temos que não é? Isto não pode estar fora da terra onde aquela tipa nasceu. Aquela tipa, que horror! Por isso é que me acontecem só coisas horríveis na vida. Que eu digo estas coisas dos egípcios. Isto acontece mesmo. Eles têm pragas gigantescas. O Howard Carter, que é o tipo que encontrou o túmulo do Tutankhamon, e a sua equipa, nos anos subsequentes, morreram todos. É verdade, com mortes estranhíssimas. Isto é um mito urbano. Morreu bastantes pessoas. Mas ele morreu de uma picada de um inseto. O tipo que pagou aquilo tudo. A mulher deixou-o. Os filhos foram-se embora de casa. A filha estampou-lhe o carro. Estão a ver? São coisas horríveis. Foi muito triste. E pronto, mais alguma questão? Pô, se der e pronto, ninguém faz mais nenhuma questão a seguir, não é? Isto assim é sempre constrangedor, ficar a ter alguém perguntar. Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Eu não queria perguntar nada, gostava que a conversa continuasse. Pois, a conversa está a ser boa, mas preciso de... Digam qualquer coisa. Deu alguma curiosidade em especial ou não? Eu acho incrível, realmente, a bagagem cultural deve dar, isto não é uma pergunta, é uma constatação, deve dar realmente muito trabalho, porque parece fácil, vamos todos ver, parece fácil, surge tão naturalmente e pronto, aproveito cumprimentos, porque acho que é realmente muito, muito trabalhoso e dou os parabéns pela bagagem cultural que tens, que é realmente espantosa. Obrigado. Fico muito contente com essas palavras. Obrigado. De facto, é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, não é? Foi essa ideia de falar um bocadinho de história, e também aprendi imenso, porque não são tudo coisas que eu já tinha na cabeça, não é? Sim, tinha que ser. Não seria uma pessoa normal. Mas aprendi imenso, e quando estou a fazer por acaso ainda há pouco tempo a Helena, da editora da Leia, que veio comigo no carro, me perguntava um bocadinho como é que eu escolho os mortos, e se calhar posso até contar tenho um fecheiro grande
Sim, tenho um fecheiro muito grande de Excel, porque já vamos entrar agora no 5º ano, portanto, de 2019, 2020 até 2023, para nunca repetir nenhum morto. Ainda que, isto agora é segredo, já aconteceu 2 vezes, parece-me. Porque falhou a coluna, não vi, e fiz 2 vezes, mas acaba por ser giro comparar a primeira vez e a segunda vez 2 anos depois. E aconteceu uma vez só com o Van Gogh, ou Van Gogh, que ainda por cima talvez seja das minhas pessoas favoritas, portanto foi engraçado fazê-lo em 2 momentos diferentes. Não fazê-lo no sentido na rubrica, naturalmente. Não cheguei a ser contemporâneo do Vincent. E então, o que é que vou ver? Há 2 maneiras. A primeira é, imagina, vou fazer o dia 30 de outubro e então procuro listas de pessoas que morreram naquele dia, listas internacionais e listas portuguesas, e passo esses nomes, e há nomes que me chamam a atenção, de pessoas que eu acho que pode ser interessante fazer. Tento ir buscar nomes de pessoas que eu próprio às vezes não conheça muitas coisas, que sei genericamente quem foram, mas que não conheça muitos pormenores, porque isso também me desafia a ir ler sobre, a ir investigar sobre, e querer saber mais sobre aquela pessoa, e portanto anoto possibilidades para aquele dia, não é? Vou notando assim. E às vezes o processo é ao contrário. Há qualquer história que ouço numa conversa, ou que vejo num filme, ou que leio num livro, ou que ouço num podcast, de alguém que eu penso, esta pessoa é interessante, e aí vou juntá-la ao fecheiro, vou procurar o dia em que essa pessoa morreu e ponho. E depois chego ao dia que tenho que decidir quem é que vai ser naquele dia 30, vejo aqueles 5 nomes e vejo quem é que me apetece mais, quem é que, por exemplo, pode vir a propósito de um momento que se esteja a viver, não é? Se daquelas 5 pessoas há uma que é iraniana, por exemplo, se calhar faz sentido escolher uma pessoa iraniana e à boleia daquele morto falar um pouco da história do Irão, por exemplo, ou de outro país que esteja na berra em termos turísticos, como agora está o Irão. Apetece imenso lá ir. Eu só não vou porque não sou mulher, senão ia. Sim, é assim feito. E depois a parte da investigação. Claro que depende da pancada que eu tenha naquele momento daquela pessoa. Às vezes tento ler bastante sobre aquela pessoa, não é? Tento cruzar fontes, não é? De facto não chego. Isso para mim seria pouco sério, chegar à Wikipedia e repetir aquilo que lá está para outras palavras. Isto é péssima ideia. Oh, meu Deus, gosto muito destas cadeiras. E se estiver inspirado, vejo documentários, leio entrevistas, se for uma pessoa que morreu que tenha dado ainda entrevistas, desmontar a personagem, não é? Ir ver aquelas coisas. Será que é mesmo verdade que o X fez não sei o quê? E às vezes também começar a fugir um bocadinho desta coisa mais eurocêntrica, não é? Tentar ir a outras partes do mundo, pessoas da Ásia, da África, das Américas. Isso é da Austrália até. Eu acho que eles devem ter pelo menos uma pessoa famosa, não é? Seguramente. Sim? Vocês às vezes gozam com, por exemplo, que essa pessoa pode ter familiares ainda vivos? Já aconteceu mesmo? Já aconteceu várias vezes. E talvez não tanto no Vamos Todos Morrer, mas muito com o Duas Pessoas a Conversar, que é o podcast que eu faço com o Martim. Porque aí estamos mais à vontade, é um podcast, não passa em antena, podemos dizer o que nos passar pela cabeça. Mas já aconteceu várias vezes a ver familiares, e é sempre muito divertido, não é? E que ficam contentes e partilham, mas já aconteceu com o Duque Saldanha, por exemplo, aconteceu há pouco tempo quando fizemos o José Pinto Basto, da Vista Alegre, e às vezes recebemos umas notas simpáticas. O Zé do Telhado vim a descobrir que uma das amiga minha da lavandaria que faz as minhas serigrafias é trineta do Zé do Telhado, que é uma coisa que se conta na família dela, né? E o episódio do Zé do Telhado, Duas Pessoas a Conversar, é particularmente chocante. A coisa mais próxima no tempo, a Ana Plácido, a famosa mulher do Ramiro Castelo Branco, nós dissemos coisas muito graves sobre a Ana Plácido, e há um tipo que me escreve
Se calhar até está aqui, a dizer, não, muito simpático, foi muito engraçado. Ele disse, acho que tinha a ver com precisamente pedir um autógrafo no Vamos Todos Morrer, e disse, e a minha mulher, que é bisneta da Ana Plácido, manda dizer que gostou muito de ouvir a avó levar a roda de puta várias vezes. Mas mesmo quando fazemos essas graças, não é? Tentamos sempre também um bocadinho desmontar essa ideia, mesmo esta história de agora chamar uma mulher porque deitou-se com muitos homens. Fazemos essa piada para desmontá-la a seguir mesmo, e muitas vezes fazemos isso, como é ridículo fazê-lo quando não se faz aos homens, por exemplo, não é? Isso também é outra das coisas que tentamos fazer com o Vamos Todos Morrer. Era a pergunta, não era o quê? Se é o familiar. Assim zangados, acho que não. É engraçado, às vezes, quando são pessoas que morreram há pouco tempo, as pessoas prendem-se muito a detalhes. Dizer assim, olha que o meu pai não tinha 72 quilos, tinha 73. Agora para o fim, porque as próprias pessoas têm pouca noção da falta de importância que alguns pormenores têm, porque para elas, claro que têm, não é? O pai daquela pessoa. E eu digo, peço desculpa ter dito que tinha 72 quilos. De facto, foi um mau trabalho de investigação. Então é um exemplo, não é? Mas acaba por ser sweet. Nós acho que temos sempre ver o amor nas pessoas todas, e claro, com certeza que fazem aquilo pelo amor enorme que tinham ao seu familiar e pelo enorme desrespeito que têm pelo meu trabalho. Estou a brincar. Mais alguma coisa? Ainda sobre a investigação, há alguma média do tempo, que é uma coisa que me faz alguma confusão, porque, enfim, acho que toma muito tempo para ler, para documentar, para assistir. Há alguma... O tempo mínimo que leva cada morto a escrever são 2 horas. Menos que 2 horas não consigo. Incluindo a investigação. O escrever acaba por ser rápido. Eu não sou jornalista, mas aquilo, como os jornalistas que escrevem uma notícia relativamente rápido, olha, temos ali o Pedro Ferreira que não deixa mentir. Aquilo tem... o Vamos Todos Morrer acaba por ser... o texto tem um modelo, começa da mesma maneira, a estrutura acaba por ser um bocado a mesma. Exatamente, acaba sempre com a mesma frase, tão novo, exatamente. Portanto, encher a estrutura é uma técnica do jornalismo, não é? A notícia também tem estas formulações que depois se preenchem com informação diferente. Portanto, a parte do escrever não é a parte mais trabalhosa. A parte mais trabalhosa é, de facto... É ler as coisas. 2 horas é o mínimo mesmo, e 2 horas de uma pessoa que eu já tenha conhecimento sobre o período histórico, ou, se for um rei de Portugal, por exemplo, em 2 ou 3 horas consigo despachar, porque é uma área que conheço bem. Um rei de Portugal é um político de Portugal, tem a história de Portugal. Agora, se for uma pessoa que eu não pode demorar um dia a escrever. Se eu me der aquelas taras do agora quero ver todos os documentários que já fizeram sobre esta pessoa. Às vezes até já não preciso para escrever, mas apetece-me imenso. Há pouco tempo a Vivian Maier, se não apanharam esse episódio hoje, que é uma tipa fotógrafa americana que tem milhões de fotografias incríveis, que morreu sem nunca ninguém ter visto uma única fotografia dela. E ela foi descoberta já, por acaso, há um tipo que compra umas caixas e descobre aquelas fotografias. Nós até hoje nunca vamos saber sequer porque aquela mulher tirava aquelas fotografias, qual era a sua intenção, e são, hoje em dia, postumamente, considerada uma das grandes fotógrafas do século XX. Isto é uma história incrível. Claro, eu já tinha já tinha visto há muito tempo um documentário sobre ela, e isto dá vontade de ficar a ver mais coisas o resto da tarde, não é? E foi o que eu fiz, vi tudo, mandei vir os livros que há sobre ela. Vale bem a pena, se não ouviram esse episódio, ou ver diretamente o documentário. Pronto, agora lembrei-me deste exemplo, não é? E aí sou capaz de ficar o resto do dia a ver aquilo. E isso acaba por ser bom, acrescenta sempre mais alguma coisa, há sempre mais um pormenor. Aí já consigo dizer, de facto, ela pesava 63 quilos e ninguém vai dizer que não pesava. Sim? Sim! São sempre os mesmos, sim, parece combinado. Olha, tenho lido muita coisa fixe. Estive há pouco tempo em França com uma peça de teatro e comprei muitos livros. Portanto, comecei a ler vários
livros. Os franceses têm um mercado editorial incrível e publicam e fazem assim muita gala na rentrée, né, quando começa a nova saison literária. Como? São sim, ou seja, tens as edições, os livros de bolso são muito baratos, sim, é verdade, e todos os livros saem, sim. Fazem um bocadinho como os ingleses, que as versões de bolso saem geralmente um ano depois, ou talvez não tenham tanta diferença. Podes ter tudo, sim. E portanto estive a ver o que é que se andava a fazer, leio bem em francês e trouxe assim alguns livros em francês. Estou a ler um livro chamado Les Trésoriers. Não me lembro do resto do nome do livro. Eu por acaso não tenho, é muita coisa, sabe? Então às vezes apago e penso, é importante saber o título do livro que estou a ler? Não, então vou ler. Mas é uma história muito engraçada de um tipo que começa a fazer, é um escritor que é convidado para fazer uma exposição sobre um outro escritor que já morreu e descobre, fascinado, que há pessoas com aquele nome. E então vai até começar a investigar pessoas que têm nomes de pessoas famosas e saber se aquilo mudou-lhes a vida. Imagina, há uma gaja chamada Agatha Christie, por exemplo, em Inglaterra. E então ele vai se fascinar pela vida deste outro tipo que tem a mesma vida, o mesmo nome, aliás, e começa a embrenhar-se pela vida de outro tipo, que não o tipo que ele devia estar a fazer a exposição. Quem nunca? A mim acontece-me imenso. Basicamente é isto. Sim. Tenho que se ir embora, calculo, porque está quase na hora de jantar. Hoje, agora vou comer uma francesinha a seguir, que ainda não tive tempo de comer uma francesinha, é daquelas coisas que não dá para... Mas já fui ao Gazela comer os cachorrinhos. Fui ontem. Como é que se chama o Júlio? Porque eu não me lembro... Alma do cachorro. Não tive... Eu cheguei ontem, mas vou lá. Mas estou aqui na batalha. Foi diretamente. Mas ele não se chama Júlio? A Alma do Cachorro, na rua Carolina Michaelis. Tem de ir. É incrível. Conhecem? Quem não conhece, vá. E tem uns pregos incríveis daqueles bifes que se desfazem todos na boca. Mais alguma coisa? Obrigado mais uma vez à FNAC. Obrigado, Joel. Obrigado, Joel, por este convite. É sempre muito fixe estar aqui. É a segunda vez num espaço relativamente curto, num ano. E em breve cá estaremos de novo. Eu já tinha dito ao Joel que gostava que o meu velório fosse aqui neste... Se me acontecer alguma coisa nos próximos dias, e gostava que viessem. Não tragam flores. Doem o dinheiro das flores a uma instituição à vossa escolha, que apoie idosos, animais de rua. Ajuda de berço também é uma coisa importante, é verdade, é uma causa bem meritória. Sei lá, ou a FNAC também, comprar um livro na FNAC. A FNAC é uma instituição que precisa, de facto, bastante, como sabemos. Falar nisso, um dia no futuro, quem é que gostavas que fizesse o teu Vamos Todos Morrer? Sim, tenho prometido pela Inês Lopes Gonçalves, ainda no tempo em que ela estava connosco nas manhãs, ela garantiu-me que se eu morresse ela faria fazia uma edição especial de Vamos Todos Morrer. É sweet. Já agora alguém que estejas ansiosamente à espera que morra. Sim. Já dá. Sim, eu sei a resposta porque já me fizeram essa pergunta várias vezes, que é, não sei se toda a gente está familiarizado com ela, é uma figura que foi muito popular nos anos 80, chamada Imelda Marcos, que era a primeira dama das Filipinas, e acho uma figura fascinante. Ela vive ainda hoje numa bolha, para além de, exatamente, a maior coleção de sapatos do mundo, que já de si já é digno de um Vamos Todos Morrer. É uma figura muito fascinante. Ela continua viva e continua ativa na política, é senadora nas Filipinas. Aliás, o seu filho foi eleito há um mês, de uma maneira muito estranha nestes tempos que vivemos. Ele é filho do ditador das Filipinas e foi eleito com essa premissa de ser o filho do ditador das Filipinas. Vivemos tempos de facto bastante estranhos. E gostava muito que a Imelda morresse. Eu e metade das Filipinas, a metade que não votou no Ferdinando Marcos Júnior,
Porque, para falar um bocadinho desta tipa, há uma entrevista muito famosa com ela há uns anos, em que ela defende perfeitamente todas as atrocidades. Ou seja, ela construíram muitos teatros, óperas, embelezaram jardins, palácios nas Filipinas, que é uma coisa incrível, não é? Tinha 10 orquestras sinfónicas, 20 companhias de bailado, 300 bibliotecas gigantescas. E perguntam-lhe, que é uma coisa incrível, não é? De ser feita, e perguntam-lhe, mas paralelamente não havia hospitais e as pessoas morriam de fome. Que é um ataque político forte. E ela, estes anos todos depois, continua a dizer assim: tá bem, mas as pessoas não comem só pão. A cultura é o alimento da alma. E fica-se a olhar para aquilo com um misto de que horror de monstro e she's right in a way. Ela não deixa de ter alguma razão. Está bem, uma pessoa está com fome, mas vai ver assim... Exatamente. O Busta Nefertiti passa a fome. Tipo... De facto, não vivemos só de pão. Mas é fascinante uma cabeça destas, não é? Eu acho fascinante. Sim? Senti uma pergunta. Não. Podemos agradecer as meias que vão facilitar agora as prendas de Natal. Pois é, as meias foi muito, são fixes, não são? Nem estou muito contente com as meias. Acabei de ver, tenho que ter cuidado. Fizeram uma página clone das meias, viram isso? Eles puseram um aviso na página deles do Instagram. Depois compram as meias e forçosamente não acontecer as meias. Mas não vai para ou seja, o site é fidedigno, que não vai para aquele site. Pronto, então se calhar agora vamos começar. O Joel queria tocar um pouco. Obrigado por terem vindo e agora divirtam-se.